partir de agora, tá? Dando prosseguimento à nossa aula, falei sobre a universalidade, né? É uma das características, outra característica eu acho que todo mundo concorda. Se cair numa prova, vocês podem colocar, com certeza, que uma das características dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, que é a mesma coisa, é a universalidade. Por quê? Porque se destina a todos os seres humanos, de maneira indistinta. Quando vocês começarem a fazer questões, vocês vão ver que, nesse ponto, eles começam a dar um texto falando assim: os direitos humanos, os direitos fundamentais se destinam a todos os seres humanos. Isso é o princípio da historicidade. Tá ligado? O que eles fazem? Eles dão uma afirmação certa, só que coloca outro direito, outra característica no lugar. Entenderam ou não? Os direitos fundamentais se destinam a todos os seres humanos. Correto. Esse é a característica da historicidade. Não, é a característica da universalidade. Tá ligado? Como é que eles vão fazer na prova? Como é que cai em prova? E é isso que eu vou cobrar de vocês. É vocês só saberem não só a característica, mas o conteúdo da característica. Tá? Limitabilidade ou relatividade. Isso aqui é interessante. Os direitos fundamentais não são absolutos, tá? Os direitos fundamentais, eles são limitáveis. E eles são limitáveis por quê? Porque a gente vive num mundo em que todos têm direito. É aquela máxima, que é uma sabedoria popular, mas se aplica muito bem aqui, que é o meu direito, o seu direito acaba quando esbarra no meu, e o meu direito acaba quando esbarra no seu. Então, os direitos fundamentais, eles são limitáveis por si só. Entendeu? Os direitos humanos, eles são limitáveis por si só. Um exemplo que a gente tem, foi falado aí sobre o direito penal, é o direito de você limitar a liberdade de alguém, você poder aprisionar uma pessoa. Esse direito, o direito à liberdade não é absoluto. Por quê? Porque o que não é uma coisa que não é absoluto? Que tem a exceção, que tem uma limitação, que pode ser limitável, que pode ser relativizado. Entendeu por que existe isso? O relativo é aquilo que não é absoluto. Agora, a doutrina fala sobre exceções, né? O direito à vida, apesar de ser um direito fundamental, ele não é um direito absoluto. Ele não é uma exceção. A própria Constituição, ela prevê a pena de morte. Além disso, no regramento pátrio, você tem o direito à legítima defesa. O que é a legítima defesa? Você poder utilizar dos meios necessários para conter uma violência injusta e atual. Se você precisar matar alguém, você pode matar alguém tendo direito? Sim, você tem o direito de matar alguém. Tá dando eco ainda, gente? Deixa eu só ver se eu consigo... Não, tá não. Tô tirando liberdades paulistas. Eu estou perfeitamente, Arlen. Espera aí, só um tiquinho que tá dando um tiquinho de... Vou mutar todo mundo aqui. Vou mutar o seu. A galera aí, tá a galera aberta aí. Tá. Espera aí que eu tenho que lembrar como que eu muto todo mundo. Ah, lembrei. Peguei aqui. Mutei todo mundo. Agora sim. Isso aí. Agora, quais que são eu coloquei até no Word de vocês, e vou colocar aqui para eu poder me lembrar dos autores. Porque o que acontece? Existe o Ingo Sarlet, que ele fala que o princípio de você não ser escravizado é uma coisa que é absoluto. Ok? Não pode ter mais escravidão no mundo. A partir do momento que a gente chegou nessa sociedade que a gente está hoje, essa sociedade ela é inadmissível que exista escravidão. Então, qual seria um dos direitos absolutos? O direito de você não ser escravizado. Agora, aí é que está. Tem tantos... os direitos trabalhistas, né, eles estão sendo muito questionados ultimamente. Será que o trabalhador tem muito direito no Brasil? Igual o pessoal fala. Mas então a gente deve deixar uma indústria quase escravizar a outra pessoa? Né? Você pode deixar uma empresa
fazer com que a outra pessoa trabalhe até morrer, trabalhe 20 horas por dia? Será que isso aí, e você chama ele de empresário individual, né? Se você quiser. Isso aí é justo? Até que ponto que a gente pode delongar isso aí por vários e vários temas, né? Claro que se a justiça, é aquele negócio que a gente fala, você dá muito e você sempre volta, se a justiça ela é leniente demais com o trabalhador, sendo que o trabalhador sempre tem direito. Eu tenho um advogado amigo meu, até presidente da OAB, ele fala o seguinte, no direito do trabalho, quando o trabalhador entrava, o máximo que ele podia ganhar era um não. Não é esse não, é outro, viu? Porque o direito o direito do trabalho, o trabalhador era tão forte que quando ele entrasse na justiça, o máximo que ele podia ganhar é um não. Por quê? Ele não tinha que pagar se ele não fosse bem sucedido. Você sabe, não sei se você sabe aí, o pessoal que está aí falando, está aí na aula, se você entra contra uma pessoa e você não consegue provar aquilo, você tem que pagar uma sucumbência para outra pessoa. Né? Eu falo, por exemplo, que o Jean me vendeu um lote e falo que ele não entregou o lote, que ele fez tudo certinho. Se eu não conseguir provar que a minha pretensão está certa, eu tenho que pagar sucumbência. O que é sucumbência? Eu tenho que pagar os honorários advocatícios para o Jean, eu tenho que pagar tudo aquilo que ele gastou, né? As custas judiciais, tudo fica por minha conta. Na Justiça do Trabalho, do jeito que era antigamente, antes dessa reforma, o trabalhador ele entrava contra a empresa. Se ele perdesse tudo, não dava nada para ele. Ele só saía sem dinheiro. Entendeu? Tá vendo como é que era injusto? Né? Mas aí você tem um outro contraponto também. Como que você vai garantir o acesso à justiça de um trabalhador que ele pode entrar, ele vai entrar contra uma companhia. Vamos supor que você está trabalhando aí na Unilever, que é uma indústria universal. Os advogados vão te fazer pressão o tempo todo. Você vai ver, você vai ter que pagar sucumbência. Você vai ter que pagar 100 mil reais de sucumbência, você não tem dinheiro nem para comer. É uma coisa assim que você fica meio tenso também. Então, isso aí te coloca numa situação análoga à escravidão. Então, aí é que está. O problema não é o direito em si, né? O direito de não ser escravizado, mas sim as decorrências desse direito. Até que ponto que chega o direito a não ser escravizado, né? Qual que é o corolário disso? Os direitos trabalhistas, o direito de você não trabalhar só 8 horas por dia, será que deve ter esse direito mesmo? É uma discussão um pouco maior do que isso. Não posso falar isso não, Fredão. O que acontece? Aconteceu em Bom Despacho, um camarada, ele tinha carvoeira no Mato Grosso. Ele pegava as pessoas, os mendigos que estavam na rua pedindo, passando fome, colocava dentro do caminhão e falava assim, vão lá trabalhar na carvoeira. Chegava lá, dava comida para eles, de vez em quando pagava alguma coisa, de vez em quando não pagava. Ele foi processado por trabalho escravo. Ficou preso um tempo, né? Dono de carvoeira. E aí, ele fez trabalho escravo? Na minha opinião, sim, claro. Ele pegou os mendigos, né? Os caras não tinham nada, colocou no caminhão e levou eles para trabalhar em Mato Grosso. Não tinha como eles saírem, não tinha como eles voltarem, eles voltavam a hora que tinha que voltar. Então, tem situações assim que são delicadas. Depois vocês procuram aí, tem a decisão sobre a Arca de Noé, decisão do direito de trabalho sobre a Arca de Noé, é uma decisão interessante, que o patrão ele levava os seus empregados, né, junto com os animais, na carroceria do caminhão. Tinha carroceria lá, que ia os bovinos, e o patrão levava o pessoal lá. E o juiz falou assim que isso aí não tem nada a ver, que não é uma indignidade para o trabalhador. Uma vez que até Noé andou entre os animais quando ele construiu a arca. Tem essa decisão aí que foi feita, até interessante. Mas voltando aqui, um outro que é o Gilmar Mendes fala, e é difícil falar que o Gilmar Mendes tem razão, mas nesse caso eu acho que ele foi muito bem colocado, é o seguinte, que cadê? Coloquei aqui não, gente? De acordo com o cidadão de todas. Não, é isso mesmo.
Isso aqui é da universalidade, né? Eu estou na limitabilidade. Confundi aqui, só um minuto, galera. Aqui, ó. Quem fala isso é o Norberto Bobbio, viu? De Não Ser Escravizado. Estou lendo errado. Li do Ingo Salo, mas é o Norberto Bobbio. Mas o Gilmar Mendes fala que afirma que um dos direitos que são absolutos é o de não ser submetido a penas cruéis. Esse eu acho bem bacana, Dan. Esse eu acho interessante mesmo. Por quê? Porque é diferente do direito a não ser torturado. Porque pena, você passa uma ideia que a pessoa já foi julgada e condenada. E ela não pode ser submetida a uma pena cruel. Isso daí eu acho muito interessante. Agora, o direito a não ser torturado, que eu coloquei aqui, que é o exemplo mais mencionado pela doutrina, como direito absoluto, né? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos humanos degradantes. Isso aí tem um monte de gente que fala isso. Vocês sabem que é uma coisa que é meio relativa. Porque existe, né, é até complicado de falar isso, existe um cenário que o pessoal fala que é o Tick Time Bomb Scenario. Já falei com vocês, não já, sobre isso? Você tem um cenário de uma bomba relógio, que só uma pessoa sabe onde está, e você poderia ou não torturar essa pessoa a fim de salvar as outras. Aí eu acho que talvez você relativiza o direito a não ser torturado. Mas agora, quando você fala em pena, eu acho que realmente o direito a você não ser submetido a penas cruéis, pena é diferente de uma investigação criminal, entendeu? Para você chegar a um ponto. E, novamente, o que me preocupa não é o direito em si de você não torturar uma pessoa. Porque, por exemplo, se você colocar a pessoa no piano para você arrancar as unhas dela, tá na cara que isso aí é uma tortura. Isso aí eu não... hora nenhuma eu falo que não é. Porém, existem técnicas de interrogatórios que podem ser consideradas tortura e eu acho que já é um exagero de cada uma das pessoas, né? Você não poder afirmar mais incisivamente, bater a mão na mesa, a pessoa está me torturando psicologicamente. Eu acho que aí você já extrapola um pouco esse direito. Você deixa de ser algo que é claro como tortura e passa a ser uma coisa mais relativizável. Tá bom, gente? Então, igual eu tô te falando, o problema não é você falar que uma coisa é absoluta ou que não é. O problema é a interpretação que você dá a esse direito. Tá? Porque senão é muito fácil. É aquele negócio que eu falei sobre as pessoas direitas. Você acha que pessoa boa deve ser recompensada? Claro que eu acho que pessoa boa deve ser recompensada. Mas como que a gente vai estabelecer quem é uma pessoa boa e quem é uma pessoa ruim? Né? Aí você tem a máxima. Por que a máxima do bandido bom e bandido morto ela é errada? Porque o que é bandido para um, não existe um conceito universal do bandido. Tá ligado? Não existe um conceito universal do que é o certo e o que é o errado. Você fala assim, quem é vítima da sociedade que o Marco colocou? O Marco é socialista. O que acontece? Você não... beleza. A pessoa que rouba na esquina deve ser condenada por pior coisa. Mas e se for um parente, um primo rico seu que fraudou uma licitação para ganhar um dinheiro? Né? Imagina que seja um parente seu que andou embriagado. É crime mesma coisa. É crime mesma coisa. Então você vai colocar como no mesmo patamar? Não, bandido é só quem comete crime violento. Quem falou isso, gente? Quem falou isso? Entendeu o que eu estou falando? É a relativização de cada um dos temas que eu não acho correto, por assim dizer. Vamos continuar aqui. Então, uma das características é a limitabilidade ou relatividade. Se falar que os direitos fundamentais são absolutos, está errado. Tá? Se estiver na prova de direitos fundamentais são absolutos, está completamente errado. Outra característica é a concorrência. Os direitos fundamentais eles podem ser exercidos simultaneamente. Galera, isso daí é, por exemplo, a liberdade de expressão e a liberdade de crença. A liberdade de expressão ela é concorrente com a liberdade de crença, ela é concorrente com a liberdade de expressão. Você não consegue expressar, você pode ter sua liberdade de crença e o pessoal fala, não, você tem sua liberdade de crença, mas você só pode praticar na sua casa. Não. E se a minha religião ela prega o
você tentar converter as outras pessoas. E se a minha religião, ela prega que eu tenho que ir todo sábado na casa das pessoas de manhã para bater na porta delas para poder apresentar para elas o Jeová, que é o Deus correto. Você não pode cercear. Os direitos, eles são concorrentes. Para você exercer um dos direitos, você tem que ter outros. Um princípio da concorrência que a gente falou no início é aquilo que eu expliquei sobre o direito à internet, que talvez seja esse novo direito, esse novo grande direito para você concorrer com o direito à educação, direito ao trabalho, né? Até o direito à felicidade, se você achar que a felicidade é um direito fundamental, né? Ou então, pelo menos, a tentativa da busca da felicidade. Então, você tem direitos concorrentes. Eles não devem ser tratados de forma isoladas. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver como é que está o chat. Falou da prisão de Guantánamo. Você quer saber da Guantánamo mesmo, né? Direito à informação, né? Você quer falar sobre a Guantánamo? Fala aí, Marco. Entra aí e fala aí conosco o que é a prisão de Guantánamo. Eu sei, mas eu quero que você fale. Então, cara, Pode falar. O meu professor de constitucional, velho, cara, muito fera, me falou esse mês passado que era meio relativo a essa situação aí, porque tinha um lugar nos Estados Unidos, né, num território lá em Cuba, que eles têm até um regimento interno, uma constituição, sei lá como é que determina esse tipo de território, que eles praticavam atos aí, que na minha opinião, contradiz essa universalidade aí. Não? Tô certo ou errado? Lembro disso aí na aula. Tá certo. O fato deles poderem praticar afogamento, não é isso? Você está falando disso, né? Tem a regra em Guantánamo que as pessoas podem, para você obter informação, é lícito a técnica de afogamento, desde que esteja em água potável e em temperatura ambiente. Você não pode afogar uma pessoa numa água gelada nem numa água quente, que aí é contra os direitos humanos. Mas se você afogar numa água potável, limpinha e tal, você pode fazer isso segundo o Guantánamo. Isso é uma relativização, né? A partir do momento... Cara, sobre o direito a ser ou não torturado, eu acho que é uma coisa que tem que ser relativo, cara. Não pode ser um direito absoluto, entendeu? O direito a não ser torturado. O direito a não ser escravizado, ainda tem essas interpretações que são complicadas, mas eu ainda concordo. O direito a não ter penas cruéis, esse eu acho que é o mais certo de ser absoluto. Se tem um direito absoluto, para mim, é o direito a não ser submetido a penas cruéis. Agora, o direito a não ser torturado não tem jeito de ser absoluto, não. Para mim, ele é relativo e relativizável, dependendo de cada uma das situações. Esse momento de pandemia que a gente está vivendo aí, com possibilidade de milhares de mortos. Cara, sei lá, viu? Eu acho assim, ficar em casa, para mim, é uma tortura. Não sei, não. Diga. Eu concordo, só que o de não ser escravizado é o único, velho, na minha opinião, né? Na minha opinião, não sei a opinião dos colegas. Na minha, é. O de não ser escravizado? É. Pois é. Sim, mas até que ponto que chega essa escravidão, né? Porque quando a gente fala de escravidão, a gente lembra do período nefável que a gente teve no Brasil. Mas o pessoal fala, por exemplo, esses entregadores de rap, essa galera aí que trabalha aí 10, 12 horas por dia e ganha pouco e não tem direito nenhum. Será que eles também são escravizados? Né? Que o termo correto não é você falar escravo, é você falar escravizado, né? A pessoa ela não é isso, ela está passando por um momento desse. Então, tem essa relativização possível também, né, Michael? Agora, eu acho que a pena cruel, o direito a você, que eu não sabia dessa, eu li no livro do Flávio Martins, eu achei muito interessante. Gilmar Mendes, eu acho que ele tem umas sacadas muito boas, porque você não submeter uma pessoa a uma pena cruel, é diferente, cara. Mas aí também chega naquele ponto, até quando que as nossas prisões, né, não são cruéis? Porque já aconteceu com aquele César de Batista, você lembra daquele cara? Ele estava na Itália, ele é tipo foi considerado terrorista, né? E ele é italiano e ele pediu para não ser extraditado para o Brasil, uma vez que as penitenciárias do Brasil são desumanas. Então, ele ia ser torturado aqui, praticamente, numa penitenciária. E realmente, o pessoal da Itália, o governo italiano, não extraditou ele nesse sentido. Né?
Vamos continuar aqui o princípio da inalienabilidade. O que é uma coisa que é inalienável? Uma coisa que você não pode vender. Os direitos fundamentais são inalienáveis, eles são inegociáveis. Você não pode trocar por dinheiro. Eu falo isso e a gente fala sobre, por exemplo, o direito à personalidade, né, que você realmente vende sua personalidade, e tem aquela coisa sobre o direito da dignidade da pessoa humana. Eu já contei para vocês o caso do arremesso de anão. Lembra disso? Quem lembra disso? É um caso assim interessantíssimo, aconteceu na França. O arremesso de anão, quem lembra aí comenta no chat. O arremesso de anão se dava da seguinte forma: a pessoa, o anão, ele era arremessado como se fosse um boliche, como se fosse uma bola de boliche, para tentar derrubar as garrafinhas, né, os pinos de boliche. E foi proibido, porque isso aí atentava contra a dignidade da pessoa humana do anão, né? E quem entrou na justiça foi o anão. Os anões entraram para reivindicar, falar assim, não, que eles gostavam disso mesmo, eles queriam ser, porque eles conseguiam dinheiro com isso, e a partir disso aí eles tinham uma certa notoriedade, que eles não eram ninguém na sociedade, mas lá eles eram o alvo da brincadeira. E passando para nós, trazendo para a nossa realidade, a gente tem o próprio Big Brother e outros programas de entretenimento. Você acha que colocar uma pessoa numa grade, numa cerca, né, e deixar ela lá, por exemplo, durante 24 horas, isso aí não fere a dignidade da pessoa humana? Ela está fazendo isso por dinheiro. Ela está vendendo a sua imagem, a sua dignidade por dinheiro. Seria correto você falar que o direito, a dignidade da pessoa humana, a imagem, a honra, ela é inalienável, tendo em consideração que ela está realmente, ela está trocando a sua liberdade, a sua dignidade por dinheiro. Concorda comigo, sim ou não? Quem quiser, fala aí no chat. Vou passar para frente. Esse é o princípio da inalienabilidade. Os direitos humanos não podem ser vendidos, né? Não tem um conteúdo jurídico. Existem várias coisas que você sabe que não pode vender, né? O próprio corpo, você não pode vender nem antes nem depois da morte, seu corpo, para outra pessoa, você só pode doar para fins altruístas, né? Ou então, escolares, você doa o seu cadáver para uma escola de medicina, aí tudo bem. Mas você não pode negociar seus órgãos. Imprescritíveis, galera. Olha só que interessante, eu coloquei sobre a imprescritibilidade. O passar do tempo não retira a possibilidade de exercício de um direito fundamental. Em relação a eles, não se verifica requisitos que importem a prescrição. Ele nunca vai prescrever. O que existe isso? Qual que é o exemplo que é dado no Flávio Martins? Um artista. Imagina um artista que a vida inteira ele mostrou sua casa para todo mundo, ele sempre gostou de aparecer na mídia, ele nunca importou com isso. Deixa eu só ver aqui se tá todo mundo. Deixa eu stop share aqui. Só porque eu acho que está dando um ecozinho aqui. Mutar todo mundo. Pronto. O que é, Maicon? Melhor é colocar o nome. Deveria ser protegido pelo Estado, pois é discriminado pela sua condição. Eles queriam continuar porque o Estado falhava na inclusão deles. Pode ser. E o Big Brother, Marco? E o Big Brother, o cara caçando fama a todo custo. Aí você acha que a gente já pode sacanear o cara, porque o cara é meio escroto de entrar naquelas casas lá? Também acho que é mais ou menos igual a arremesso de anão, tá? Não tem intercorrência temporal. Qual que é o exemplo do Flávio Martins a respeito do artista? O artista que sempre mostrou sua vida e tal, chegou uma hora que ele fala, a partir de agora eu não quero que vocês fiquem me filmando, não quero que vocês fiquem devassando a minha vida, eu sempre gostei, mas agora não gosto mais. Pode o jornalista falar assim, não, mas a vida inteira você sempre deixou, agora você é obrigado a deixar. Não, porque os direitos humanos, o direito de privacidade, por exemplo, é um direito que ele é imprescritível. Se você não exerce ele durante 20 anos, depois você pode falar assim, não, a partir de agora eu quero. A partir de agora eu quero exercer meu direito à inviolabilidade. Ok? Vocês entenderam essa parte, gente?
Entenderam? Espero que sim. Uai. Diga. Olha, explica essa última parte de novo. Qual delas? Essa aí do artista aí, não peguei muito bem, não. Não? Eu te explico. Não. É o seguinte, imagina um artista que durante a vida dele inteira ele gosta de aparecer. Ele fala o seguinte, vocês podem filmar onde que for, fazendo o que for, eu estou no encontro com a minha mulher, mas eu gosto que o povo vê que eu estou com a mulher, você pode filmar e tal, fica 20 anos devassando a sua vida, sabe como você consegue pensar numa pessoa assim, que ela sempre posta vídeos e tal, então a vida dela é um mar aberto. Ela nunca se preocupou com o direito à privacidade. É um direito fundamental, o direito à privacidade. Aí você fala o seguinte, a partir de hoje, eu quero de privacidade. Entendeu? Nossa, mãe, mas que isso? Deixa eu mutar a galera aqui. Mutei todo mundo. Pronto, melhor. Ele pode falar isso, Marcos? A partir de hoje eu quero privacidade. E tudo que eu fiz antes não vale mais. Pode. Ou outro, por exemplo, vamos supor que você ficou sua vida inteira sem votar. Você nunca votou na sua vida, né? Você sempre justifica ou você sempre paga a multa. Aí o Estado, de repente, ele fala o seguinte, ô Marco, a partir de hoje você não tem mais direito ao voto, não. Seu direito prescreveu, porque você não utilizou. Claro que não. O fato de você não utilizar, o que é o direito? O que é prescrição? Às vezes, vocês não estão entendendo, vocês não sabem esse Instituto do Direito Civil e do Direito Penal também. É a perda de você exercer um direito, tem uma diferença entre prescrição e decadência, viu, gente? É a perda do direito pelo não exercício no tempo determinado. Ok? Bem simples, bem simplificado, mas é mais ou menos isso. Se você não exercer o direito, por exemplo, no direito penal, prescrição, o que é? O Estado ele tem o direito de punir, mas ele não puniu por muito tempo, ele perde esse direito de punir, prescreveu o crime. E por que o direito fundamental ele é sempre imprescritível? Porque ele não acaba pela decorrência do tempo. Se você não exercer o seu direito fundamental, você não perde ele, você continua tendo. Entenderam? Mais perguntas? Fala aí. Olha, o Pedro Lenza fala que ele é irrenunciável. Pedro Lenza fala que é irrenunciável? Mas aí você está falando que ele pode ser exercido e não? Como é que é? Eu não entendi isso, não. Ficou um pouco confuso. Você não... O que o Pedro Lenza... Primeiro que o Pedro Lenza... Esse irrenunciabilidade do Pedro Lenza não é todos que falam, viu, Igor? Mas você pode exercer ou não exercer, mas você continua tendo esse direito. Entendeu? O fato de ele ser irrenunciável quando você fala assim, a partir de agora eu não quero ter direito à privacidade. Aí você nunca mais vai ter, porque você renunciou? Claro que não, ele é inerente a você. Entendeu? Eu acho que irrenunciabilidade, o pessoal coloca junto da inalienabilidade. Porque se você não pode vender, você não pode renunciar também. Para mim é a mesma coisa. Entendeu? Se cair uma coisa parecida com renunciar, você pode marcar inalienáveis também. Entendeu? Inalienabilidade. Que é praticamente a mesma coisa. Alienar é mais uma coisa, é vender ou renunciar. Deixa eu ver o que foi. O BBB pode não ser um problema, porque esses direitos que você falou são relativos. Por exemplo, que é humilhante para mim, para outras pessoas pode ser o trabalho de humorista. Realmente. Prescrição é a perda de pretensão de exigir e decadência é a perda de um direito que não foi exercido. Mas se você não consegue exigir, você vai ter esse direito como também. Por isso que prescrição e decadência é uma coisa bem difícil. O direito fundamental de ir e vir não pode ser violado a não ser em estado de sítio? Não, pode ser violado, pode ser relativizado sim. Todo direito é relativo, não tem nenhum direito absoluto. Principalmente direito de ir e vir, né? O que mais? Mais alguma coisa? Temos 1 minuto até acabar a reunião. Quem quiser falar, senão eu já encerro a aula por aqui. Essas são as características. Dá uma lida. Eu queria fazer só um comentário. Comente. O bichão tá tão forte que a aliança dele não tá servindo no BD, não. Tá usando pra cruzar no meio lá. Eu tô magro, cara, aqui.
Mas já. Pois é, perdeu 30 quilos. 20 quilos. Mais alguém, gente? Oi. Aqueles treinamentos militares que são praticamente inumanos, por que o Estado não entra contra eles também? Porque eles são tem diminuído, viu? Isso aí tem sido uma questão que está sendo realmente falado muito isso, né? Você cortar a mão dos outros, aí está diminuindo bastante. Era bem pior antigamente. Pois é. Mais alguém? Não? Galera, está encerrada a reunião. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, viu? Grande abraço, até mais.